Vamos aprender mais um pouquinho sobre a Palavra de Deus através desse nosso devocional bíblico diário. Então peço que vocês peguem a Bíblia de vocês, abram no livro Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos de 8 a 15, que diz assim: Naqueles dias, Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Mas alguns membros da chamada Sinagoga dos Libertos, junto com cirenenses e alexandrinos e alguns da Cilícia e da Ásia, começaram a discutir com Estevão. Porém, não conseguiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então, subornaram alguns indivíduos que disseram: Ouvimos este homem dizendo blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Desse modo, incitaram o povo, os anciãos e os doutores da lei, que prenderam Estevão e o conduziram ao sinédrio. Aí, apresentaram falsas testemunhas que diziam: Este homem não cessa de falar contra este lugar santo e contra a lei. E nós o ouvimos afirmar que Jesus Nazareno ia destruir este lugar e ia mudar os costumes que Moisés nos transmitiu. Todos os que estavam sentados no sinédrio tinham os olhos fixos sobre o Estevão e viram seu rosto como o rosto de um anjo. Palavras do Senhor, graças a Deus. Aleluia, aleluia, o Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, glória a vós, Senhor. João, capítulo 6, versículos de 22 a 29. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinha comido o pão depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A frase que mais marca este texto do Evangelho de João é: a obra de Deus é que acrediteis naquele que enviou. Quem foi que Deus nos enviou? Jesus Cristo. Então, tudo o que fazemos, toda obra que realizamos no reino de Deus, tem que ter como centro Jesus Cristo. Não adianta você fazer nada se não tiver Jesus Cristo como centro de tudo, porque não vai dar certo. Toda a obra
que é feita no reino de Deus tem que ter Jesus como centro. Por quê? Porque foi Jesus que Deus enviou para a nossa salvação, como o caminho da salvação. Só Jesus salva. Não existe nenhum outro que salva. Só Jesus salva. Jesus falava aos que foram procurar depois dos milagres dos pães. Dizia-lhes que não entendiam o que tinha acontecido. Viram que os pães se multiplicaram, mas não perceberam que o Pai lhes estava dizendo que Jesus era para eles a vida. Isso aqui, esse texto, é consequência daquele texto que nós refletimos nos devocionais anteriores, na questão que Jesus conseguiu multiplicar os pães e os peixes, né? É consequência daquilo. Jesus era para eles a vida, o Salvador, que lhes poderia dar o pão da vida eterna. Deviam compreender e aceitar que fora de Jesus não existia salvação para eles. Então assim também nós temos que fazer. Jesus é o nosso Salvador, é o único Salvador. Não devemos crer em outra pessoa ou um outro ser, algo desse tipo, que seja Salvador. Somente Jesus é o Salvador. E o povo daquela época acreditava, e nós devemos acreditar e crer também nisso. A multidão foi atrás de Jesus, talvez pensando sobre ser beneficiada por ele, pois havia multiplicado os pães e saciado a fome do povo. Estás me procurando? Por que comeste pão e ficaste satisfeitos? Daquela versão do texto que nós já ouvimos anteriormente, que falava da multiplicação dos pães, né? Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna. Se nós nos alimentarmos da palavra de Deus, temos uma grande chance de ter a nossa salvação e assim ter a vida eterna. Mas não apenas ler, não apenas estudar e refletir, mas sim colocá-las em prática. Acesse também o site tmnreligião.blogspot.com. Muito obrigado pela sua companhia. Você que me acompanhou aí, se você não é inscrito no canal, por favor se inscreva, curta, comente e compartilhe este vídeo. Uma boa noite a todos. Fiquem todos com Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória a Deus.